Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 18 de fevereiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Time, domingão, aquela grade gigantesca, né? Eu vou acelerar para tentar trazer o maior número de jogos para vocês, tá legal? Se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve no canal. Lembrando, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além do bilhete, eu também trago um bingo para vocês. Aliás, vídeo de sabadão, parabéns para todo mundo, muitos comentários, muitas curtidas, então no final dessas análises, além do bilhetinho, eu vou trazer um bingo pra vocês, tá bom, galera? Acho que é isso, bora lá! Primeira análise. Bora lá, time. Primeira análise, 8h15 da manhã, lá na Holanda, Twente versus o Trash. O Twente vem na terceira colocação, enfrenta o visitante, que está na nona colocação. A race do Twente em casa, 5 jogos, apenas uma derrota pro PSV, que é o líder da competição. O Trash jogando fora oscila. 2 empates, 1 derrota, 2 vitórias. No histórico, o Twente tem vantagem. Das 5 últimas partidas, o Twente venceu 1, 2, 3, 4, apenas 1 vitória para o Trash. Geralmente jogos para mais de 1,5 gols para as duas equipes. Time, o que eu vejo aqui com vocês? O Twente está melhor na tabela de classificação, joga em casa e no histórico geralmente se dá melhor. Odd de 1.64, 1.62. Twente, empate anula. Quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gols é tendência. Odd de 1,25 para complementar na dupla. Tá legal? Twente, empate anula, jogo para mais de 1,5 gols. Time, 8h30 da manhã na Itália, Lazio versus Bolonha. Seguinte, nessa partida eu quero operar para mercado de gols, tá? Num cenário para menos de 3,5 gols. Por quê? A Lazio em casa, dos 5 últimos jogos, menos de 3,5 gols, 4 de 5. Bolonha como visitante, menos de 3,5 gols, 4 de 5. E no histórico, dos 5 últimos confrontos, todas as partidas, menos de 3,5 gols. Tabela de probabilidades, menos de 3,5 gols, under 3,5, 85%. Para quem está começando agora, o que significa menos de 3,5 gols? Podem sair até 3 gols na partida que você tem green. Se saírem 4 ou mais gols, aí é head na operação, tá legal? Eu tenho uma odd aqui para menos de 3,5 gols de 1.19. Pega essa odd e complementa aí num bilhete duplo. Também gosto de pensar aqui em mercado de cartões, tá? Juizão, 4.8 de média. A Lazio toma 2.2 de média. Bolonha, 2.6. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco. 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? Bora lá, 9 da manhã na Escócia, St. Johnstone contra Rangers. O Rangers vem na segunda colocação, brigando aqui fortemente por título. Pega um time que está na 10ª colocação. Time, seguinte, tecnicamente o Rangers é superior e no histórico geralmente se dá melhor, tá? Dos 5 últimos jogos, ganhou 4 partidas, perdeu apenas 1. Então dá para pensar sim em alguma coisa a favor do Rangers. A odd não é tão alta, 1.29, mas para um bilhete duplo pode ser interessante essa vitória do Rangers. Ou ao vivo, vai que o Rangers demora para fazer o gol, a odd sobe e aí você pega uma odd acima de 1,50 ao vivo se o Rangers demorar para abrir o placar. Jogos do Rangers, eu também gosto de operar em mercado de escanteios, tá? Fora de casa, ele tem uma média de 5.7 e o time da casa 2.9. Aqui a gente já pode pensar também numa race 3 cantos a favor do Rangers. O Rangers fazendo 3 escanteios, primeiro que o time mandante. E também arriscando mais um pouquinho, um canto de 0 a 10 minutos pode ser interessante. O Rangers fora de casa, em 80% das partidas, faz pelo menos um escanteio de 0 a 10 minutos. Fechou? Bora lá, 10 da manhã na Espanha, La Liga, Rayo Vallecano versus Real Madrid. Real Madrid que lidera a competição, pega o Rayo Vallecano, 14ª posição. Time, é o seguinte, né? Real Madrid tecnicamente é superior, mesmo fora de casa, acredito sim que possa conseguir um bom resultado.
E eu tenho uma odd aqui em pré-live de 1,66, 1,62. Real Madrid, empate anula. Pega essa odd e faz uma duplinha. Fechou? E bora lá, dando continuidade, chegando na Suíça, Young Boys versus Lausanne. Jogo dos opostos. O Young Boys é o primeiro colocado, enfrenta o último colocado. Jogando em casa, sinceramente, em pré-live, não tem muito o que inventar, né? Vitória do Young Boys. Odd de 1,37 e monta numa duplinha. Fechou? Time, bora lá, 10h30 da manhã, retornando para a Holanda, Ajax versus Nijmegen. Aqui eu quero operar em mercado de gols, tá legal? As duas equipes vêm numa tocada forte para gols e o histórico só reforça o estudo, né? 1-0 que sai um pouquinho, 5-0, 5-0, 2-2 e 2-2. Ou seja, o cenário aqui é para mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols e um possível ambas marcam, tá? Mais de 1,5 gols, 100%. Lembrando, não existe 100% no futebol, a probabilidade é alta, mas no futebol não tem nada garantido. Mais de 2,5 gols, 70%. Essa partida tem aquela entradinha da Betano que pode encaixar bem, né? Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Saindo uma coisa ou outra, é green na operação. E claro, o Ajax joga em casa, tem um leve favoritismo. Uma entrada mais conservadora para o Ajax vencer um dos tempos. Aí o Ajax precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Fechou? Time, bora lá, 11 horas na Arábia Saudita, jogo do Al Hilal contra o Al Raed. Jogo do primeiro contra o 13º colocado. Se liga no histórico. 3-2, 2-0, 3-2, 2-1, 3-1. O Al Hilal ganha e ganha bem. Vem numa tocada muito forte em casa. Então, quais são os cenários aqui? Vitória do Al Hilal, odd de 1,19, para complementar um bilhete duplo, tá bom? Mercado de gols, mais de 1,5 gols, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. O Al Hilal jogando em casa, provavelmente vai começar o jogo agredindo. Se o gol não sai, vão sair os escanteios. Então, Race 3 cantos a favor do Al Hilal. O Al Hilal fazendo 3 escanteios primeiro que o Al Raed. Gosto também de um escanteio de 0 a 10 minutos. E se chegar no final do primeiro tempo, o jogo está empatado ou vai que o Al Hilal está perdendo, canto asiático, canto limite. Também pode ser aí uma boa alternativa. E claro, se o Al Hilal começar o primeiro tempo muito forte, abafando o visitante, a gente pode pensar já numa vitória do Al Hilal no primeiro tempo, vitória esta HT, para tentar pegar uma odd melhor e seguindo a mesma lógica, o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, sempre com uma odd acima de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechou? Bora lá, 11 da manhã, chegando na França, Ligue 1, Mônaco versus Toulouse. Aqui eu quero operar em mercado de gols, tá legal? As duas equipes têm uma tendência over gols. Olha o histórico, 2-1, 2-1, 3-2, 3-1, 4-0. É gol para tudo que é lado. Tabela de probabilidades, para a gente ver aqui pelo menos 2 gols, 80%. Vamos ver quanto está pagando esse mais de 1,5 gols, odd de 1,20. Pega essa odd e complementa num bilhete, tá legal? Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,70. E também eu gosto de pensar aqui em cantos a favor do Mônaco. Por quê? Ele em casa tem uma média de 6,1 escanteios e o Toulouse 3,3. Ou seja, o Mônaco fazendo praticamente aí o dobro de escanteios. Joga em casa, deve iniciar o quê? Mais na pressão, com mais posse de bola. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos a favor do Mônaco. O Mônaco fazendo 3 escanteios primeiro que o Toulouse. Fechou? Bora lá, 11 da manhã, França Ligue 1, René versus Clermont. O time é o seguinte, o René, ele vem aqui na 7ª posição e enfrenta o lanterninha da competição. O Clermont, 21 partidas, só ganhou 3. Ou seja, é um time que praticamente não vence. E o René joga em casa, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na Race. O René em casa, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Mercado de gols, mais de 1,5 gols muito forte. Clermont jogando fora, perdeu 3, empatou 1, só venceu uma partida. No histórico, 2 confrontos, 2-0, 6-0 para a equipe do René. Ou seja, René jogando em casa, sim, é favorito. Odd de 1,56, 1,53, entrada mais conservadora, René empate anula. Ao vivo, o time da casa amassando, dá para pegar essa vitória seca. Mercado de gols, gosto também do mais de 1,5 gols. Odd de 1,26 para complementar o bilhete. Fechou? Time, bora lá, 11 da manhã, Inglaterra,
Premier League, jogo do Sheffield contra o Brighton. Vamos lá. O Brighton vem na 9ª colocação, pega o Sheffield, que é o último colocado. 24 partidas, só venceu 3. Não é à toa que está aqui embaixo, tem uma baita dificuldade aí de vencer seus jogos, tá legal? Por esse motivo, com uma odd de 1,65, eu já penso em Brighton empate anula, tá? Pega um Sheffield em casa, mas é um time que praticamente não ganha, tá? Brighton empate anula. As duas equipes vêm num cenário muito forte para gols. Quem quiser operar aqui para mais de 1,5 gol eu também gosto. Odd de 1,19. Como é que ficou aqui essa partida? Brighton empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Fechou? Bora lá, 11h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, Freiburg versus Frankfurt. Time, aqui eu quero operar mercado de gols, tá? O Freiburg em casa, dos 5 últimos jogos, ó, em 4 bateu mais de 1,5 gol. O Frankfurt fora, na mesma tocada, mais de 1,5 gol, 4 dos 5 últimos jogos. E olha o histórico, 1-1, 2-0, 2-2, 1-0 que sai um pouquinho e 2-0. Forte tendência para mais de 1,5 gol. Tabela de probabilidades, 85%, para a gente ver aqui pelo menos 2 gols. E eu tenho uma odd em pré-live para mais de 1,5 gol de 1,34. Uma boa odd para um bilhete duplo. Outra entrada que eu gosto nessa partida, principalmente o Freiburg jogando em casa, são finalizações para o Grifo, tá? 1 ou 2 finalizações para o Grifo, jogador do Freiburg. Fechou? 12h45 na Holanda, Feyenoord versus Awik. Time, jogo do segundo contra o 16º colocado. O Feyenoord vem melhor na tabela de classificação, joga em casa, tecnicamente é superior. É favorito? Sim. Qual que é o problema? Odd, né? Uma odd baixa, 1,13. Talvez aqui para complementar o bilhete. Ou, se você estiver operando ao vivo e o Feyenoord começar amassando o visitante, a gente pode pensar sim numa vitória do Feyenoord já no primeiro tempo, vitória esta HT, para pegar uma odd melhor e seguindo a mesma lógica, over 1.000 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. O Feyenoord jogando em casa é uma equipe que geralmente produz muitos cantos, 7,6. Então dá para a gente pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Feyenoord. O Feyenoord fazendo 3 escanteios, primeiro que o visitante. Se chegar no final do primeiro tempo, jogo 0-0, ou o time da casa perdendo, canto asiático, canto limite. Fechou? E bora lá. 13 horas chegando na Turquia, Ankaragucu versus Galatasaray. Galatasaray brigando por título na primeira colocação. No momento que eu gravo esse vídeo, o Fenerbahçe ainda não jogou, mas o Fenerbahçe pode vencer a partida no sabadão, tá legal? E ultrapassar aqui o Galatasaray. Mesmo fora de casa, o Galatasaray tem um time tecnicamente superior e pode conseguir um bom resultado. Pega o time do Ankaragucu, que é osso difícil de roer jogando em casa, tá? Dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida, venceu 4. Mas assim, o Gala briga por título. Odd de 1,50, 1,55, eu penso em pré-live, pelo menos em Galatasaray, empate anula, tá legal? O Galatasaray, mesmo jogando fora de casa, é uma equipe que produz muitos cantos, média de 6,1, o Ankaragucu 3,6. Então dá pra gente pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Galatasaray, fechou? Galatasaray, empate anula, race 3 cantos, Galatasaray. Time, 13h30 na Alemanha, Bundesliga, jogo do Bochum contra o Bayern. Seguinte, se essa partida fosse um mês atrás, com certeza eu iria aqui pré-live a favor do Bayern, jogo para mais de 1,5 gol e tentar pegar um gol no primeiro tempo, que é a característica do Bayern. Mas assim, o Bayern ligou um sinal de alerta. Por quê? Ele perdeu de 3-0 para o Leverkusen. Tudo bem, o Leverkusen lidera a competição, mas foi 3-0, tomou uma chacoalhada. E na Champions League, na Itália, perdeu para Lazio. Uma boa, né? Com todo respeito a Lazio. Mas não é essa baita equipe. O Bayern de Munique, se joga aí com vontade, tem mais camisa, principalmente na Champions League. Perdeu na Itália. E aí, veio mais uma notícia. A imprensa ventilando que o Tuchel, técnico do Bayern, cornetou os jogadores, né? Falou que eles não são tão bons. Ele mesmo desmentiu. Mas assim, né? Ó, 2 derrotas aqui, tá bom, galera? Sinal de alerta pro Bayern de Munique. Por esse motivo, o que eu vou fazer aqui?
Ao vivo, às 13h30, o Bayern amassando o Bochum, aí eu busco alguma coisa a favor do Bayern. Fechou? Bora, 13h30, voltando aqui para a Inglaterra, Premier League, jogo do Luton contra o Manchester United. O United vem na sexta colocação, enfrenta o 17º colocado. Time, é o seguinte, puxando o histórico do confronto, o United tem ampla vantagem, tá? 4 partidas, o United venceu 3 e tivemos um empate, nenhuma vitória para o Luton. Eu tenho uma odd aqui em pré-live de 1,80. Dá para a gente pensar em United empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Mercado de gols, as duas equipes vêm numa tocada forte, pelo menos para mais de 1,5 gol. Vamos ver se a gente tem odd aqui, odd de 1,19, para complementar aí uma dupla e correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,55, tá bom? Pré-live, United empate anula, jogo para mais de 1,5 gol e com um pouquinho mais de risco, talvez ambas marcam. Fechou? E bora! 14 horas chegando na Itália novamente, Frosinone versus Roma. A Roma vem na sexta colocação, Frosinone 14ª colocação. Time é o seguinte, Frosinone em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 3, tá legal? Mercado de gols mais de 1,5 gol e ambas marcam, vem forte. A Roma jogando fora oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol e ambas marcam, também vem forte. No histórico, só da Roma. 3 jogos, 3 vitórias para Roma, todas as partidas pelo menos mais de 1,5 gol. O que eu vejo aqui com vocês? Mesmo fora de casa, a Roma com um leve favoritismo, né? Dybala, Lukaku, enfim, tecnicamente é uma equipe superior. Odd de 1,90, Roma empate anula, tá legal? Mercado de gols, dá pra gente pensar em mais de 1,5 gol, odd de 1,25 para montar numa dupla. A gente tem aqui uma probabilidade de 80% para ver pelo menos 2 gols nessa partida. E Itália, cartões, né? Juizão 4.1, Frosinone 2.3, Roma 2.4, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Time 14h30 La Liga Espanha, Mallorca versus Real Sociedad. Real Sociedad vem na 7ª colocação, pega o Mallorca na 16ª posição. O Mallorca, ele fez 24 partidas, só venceu 4. É um time que ganha pouco, tá legal? E pega um Real Sociedad que vem fazendo aí uma temporada bem interessante. Por esse motivo, com odd de 2,50, 2,57, eu vou buscar aqui uma dupla hipótese a favor da equipe do Real Sociedad. Real Sociedad só não pode perder. Dupla hipótese, dupla chance, Real Sociedad. Fechou? E bora lá. 15 horas chegando em Portugal, Benfica versus Vizela. Time, jogo do primeiro contra o vice-lanterna. Não tem nem o que inventar, né? O Benfica joga em casa, tecnicamente é superior, vem na primeira colocação, é favorito pra caramba. O problema é que a odd é baixa, 1,14. Talvez aqui para complementar o bilhete, tá? Ao vivo, às 15 horas, se o Benfica começar amassando o Vizela, dá pra gente tentar pegar a vitória do Benfica já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Aí a gente consegue uma odd melhor. E seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Jogos do Benfica, geralmente jogos para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, tá? A gente tem 80% de probabilidades para ver pelo menos 2 gols no confronto. Mercado de cantos eu também gosto. O Benfica joga em casa, juizão apitou, deve começar como? Pressionando. Se o gol não sai, sai o canto. E o Benfica tem alta probabilidade para sair um escanteio de 0 a 10 minutos. 90%. Gosto dessa entrada. Um canto de 0 a 10 minutos. Race 3 cantos a favor do Benfica também é um bom caminho. O problema é que a odd vai estar baixa. E também, vai que chega no final do primeiro tempo, o Benfica ainda não abriu o placar. O jogo tá 0 a 0, ou vai que o Vizela tá ganhando o jogo. Aí é canto asiático, canto limite. Fechado? Time, 16 horas, Campeonato Baiano, Vitória versus Bahia, baita jogo, baita clássico. Clássico não tem favorito, tá legal? Eu tô fora de mercado de resultados, por mais que o Bahia contratou pra caramba, mercado de resultados, eu tô fora. O que eu quero operar aqui com vocês, né? Se o mercado de cartões for liberado, até agora, tá fechado, ainda não abriu. Agora, se abrir,
até o horário do jogo, eu quero operar cartões aqui, tá? Pelo menos 2 cartões para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, um cartão vermelho. Eu quero aquele clássico pegado, aquela treta pesada e muitos cartões. Se mercado de cartões abrir, é isso que eu vou operar. 2 cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. Tem uma entrada que também é bacana, tá? Ambos os tempos com cartão. Eu também gosto dessa entrada. Fechou? Time, 16 horas, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Botafogo versus Vasco. Qual que é a pegada aqui? O Botafogo tem jogo de pré-Libertadores. Na quarta-feira, se não me falha a memória, vai jogar lá na Bolívia. Eu acho que o Botafogo deve vir aqui com uma equipe reserva ou mista, né? A Libertadores, obviamente, que é um torneio com muito mais importância do que o Campeonato Carioca. Você concorda comigo ou não? Então, eu vejo aqui sim um favoritismo para o Vasco, tá? Odd de 2,30 para o Vascão, dupla hipótese Vasco, Vasco empate anula. Fechou? 16 horas, Campeonato Paulista, Santos versus Novo Horizontino. O Santos é o líder geral do Campeonato Paulista e joga em casa, com uma odd de 1,80. Time, aqui eu vou de Santos, empate anula, feijão com arroz, pega essa odd e coloca numa duplinha. Fechado? E bora lá, 16h45, Itália, Monza versus Milan. O Milan vem na terceira colocação, pega o Monza na 11ª posição. Time, é o seguinte, a equipe do Monza em casa oscila. Um empate, 2 vitórias, 2 derrotas. O Milan fora vem bem pra caramba. 4 vitórias, 1 empate. E no histórico, geralmente o Milan se dando melhor, né? Tenho aqui 3 vitórias pro Milan e 1 empate. Com uma odd de 1,80, dá para pensar em Milan empate anula. Pega essa odd e monta numa duplinha. Fechado? Bora lá, 17h30, chegando em Portugal novamente, Braga versus Farense. O Braga vem na 4ª colocação, enfrenta o 9º colocado. Se a gente puxa aqui o histórico do confronto, só dá Braga. 1-0, 2-0, 4-0, 3-0, 1-0. Jogando em casa, sim, o Braga é favorito. Odd de 1,36, dá para pegar essa odd para um bilhetinho duplo, tá bom? Vitória do Braga. Bora lá, 18 horas, Campeonato Paulista, outro baita clássico na área, Palmeiras versus Corinthians. Outro clássico que eu não vejo aqui favoritos, tá bom? O Palmeiras vai jogar lá na Arena Barueri. O Corinthians estava muito mal, mas teve uma melhora significativa. Pré-live, tô fora de mercado de resultados, até porque é um clássico. E novamente eu busco aqui mercado de cartões, tá? Pelo menos 2 cartões para cada equipe. Podemos tentar naquela riscadinha um cartão vermelho e também para ambos os tempos terem cartões. Também gosto dessa entrada. Mercado de cartões eu vejo de forma bem interessante aqui nessa partida. Fechou? E bem, 18h30, Campeonato Paranaense, Curitiba versus Atlético Paranaense, Coxa versus Furacão. O que eu vou operar aqui? É o mesmo cenário, é jogo para cartão, tem muita rivalidade envolvida. Eu tô fora de mercado de resultados em pré-live, tá bom? Novamente, é uma análise muito parecida aí com a do Palmeiras e Corinthians, né? Para cada equipe receber 2 ou mais cartões, um possível cartão vermelho na partida, para ambos os tempos terem cartões. É isso que eu vou operar em pré-live. Ao vivo, se alguma equipe estiver melhor, aí a gente executa. Pré-live, esses clássicos, eu vou operar cartão. Fechou? Time aí, bora lá? Hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Lembrando, sábado, o grupo VIP voando baixo e domingo, também um dia com muitos jogos, muitas oportunidades. Se você ainda não faz parte do grupo VIP, tá marcando bobeira. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto. Preço popular, apenas R$19,90 por mês, um custo-benefício que cabe no seu bolso, é um grupo VIP completo, além dos bilhetes pré-live, também tem muita entrada ao vivo em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais. E se você não gostar, fica tranquilo, testa por 7 dias. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro, tá legal? Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo, clica e vem. Vamos lá, como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Vamos lá. Na Espanha, Real Madrid empate anula, jogando contra o Rayo Vallecano. Campeonato Carioca, Botafogo e Vasco, eu vou de dupla hipótese no Vasco, pensando que o Botafogo tem jogo de pré-Libertadores na semana, tá legal?
dupla hipótese Vasco. Ou seja, o Real Madrid e o Vasco só não podem perder, tá legal? Se tudo der certo, odd de 1,67. Vídeo de ontem bateu mais de 100 comentários, então vamos de binguinho. Time, bora lá, como é que ficou o nosso binguinho pro domingão? Lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha, troco do pão, moedinha esquecida na calça, o risco é muito maior, é muito mais difícil de bater, tá legal? Vamos lá. Na Holanda, Twente versus o Trash, Twente empate anula. Na Suíça, Young Boys versus Lausanne, vitória do Young Boys. Na França, Mônaco versus Toulouse, mais de 1,5 gols, pelo menos 2 gols aqui. Na Alemanha, Freiburg versus Frankfurt, mais de 1,5 gols, pelo menos 2 gols aqui também. Na Holanda, Feyenoord versus Awik, vitória do Feyenoord. Turquia, Ankaragucu versus Galatasaray, Galatasaray empate anula. Em Portugal, Benfica versus Vizela, vitória do Benfica. E na França, Rennes versus Clermont, Rennes empate anula. Se tudo der certo, odd de 5,06. Sorte pro nosso bilhete, sorte pro nosso bingo e uma baita semana para todos vocês, tá legal? Boas operações, bons greens. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!